Olá, meus amores. Uma linda e abençoada tarde para cada um de vocês. Deixa eu ver aqui como que eu coloco. Vamos mandar aqui, ó. Dani, pronto. Olá, meus amores. Uma linda e abençoada tarde para cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando no meu canal pela primeira vez, eu sou a Patrícia Infante, eu sou fundadora da Transformação Pessoal Milagre da Criação, onde você é o seu maior milagre. Hoje eu tô com um convidado muito especial aqui para nós fazermos alinhamento energético na palma das nossas mãos. É isso aí, ó. Sabe aquele dia turbulento, sabe aquele dia cansativo, sabe aquele dia que você não tá aguentando aquela energia? Pois é, você pode equilibrar e transmutar e você vai aprender a fazer tudo isso hoje. Linda tarde para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E agora eu quero apresentar o meu convidado mais do que especial. Qual é seu nome? João. Quantos anos você tem? 11. E você já trabalhou com pêndulo alguma vez? Sim. Qual que é a sua experiência com pêndulo? Conta pra eles. Alinhar os chakras. E você alinha os chakras como? Lendo no papel que a mãe tem. Fazendo a leitura dos chakras Aham. no papel? Sim. Já fez na mão? Já. E aí, tá preparado pra ensinar eles a fazer também? Mais ou menos. Não, vamos lá que a gente está mais do que pronto para apresentar tudo isso para vocês. Então, nós vamos iniciar fazendo a preparação, onde cada local desse, cada dedo e cada formato vai representar um chakra. Aí na sua casa você não precisa pintar as suas mãos, não tem a menor necessidade disso. Mas se você quiser tirar uma tarde divertida com seus filhos, aproveite para pintar as mãos, colorir e se divertir, tá bom? Então, aqui abaixo é o chakra de número 1, chakra de número 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º. A minha mão eu já deixei pré-organizada e agora eu vou preparar a mão do João e nós vamos fazer juntos, tá bom? Aproveitar aqui e ficar todo mundo colorido hoje. Mostra pra eles, ó, número 1 aqui embaixo, tá bom? Número 2 no dedão. Número 3 é o dedo do meio. Vou ver aqui um pouquinho. Número 3. O 4º é no dedinho. 5, ele fica no dedo indicador aqui. E o 6 é o dedo que as pessoas usam a aliança para ficar fácil de identificar. Certo? Aqui, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º fica aqui. Então, vamos lá. Pronto. Mostra lá para eles poderem ir. Certo? Aqui, o chakra básico, o que que ele vai representar? Ele representa toda a nossa estrutura, base, família. Então, se você está com esse chakra desequilibrado, o que que significa e representa? Que você está com algum problema familiar, com algum problema de dinheiro, com algum problema na sua base, em tudo que representa a sua base. Chakra sexual. Esse chakra, na cor laranja, ele representa a sua alegria de viver, os seus prazeres pela vida. Então, se esse chakra estiver em desequilíbrio, significa que você não está tendo prazer pela vida em alguma área. Plexo solar, esse aqui é o seu sol, a sua iluminação central. Esse chakra aqui, o que ele faz? Ele retém toda a energia que você não conseguiu resolver na sua vida. Sabe aqueles assuntos mal resolvidos? Como, por exemplo, divórcio, luto,
brigas em família, uma demissão que você não gostou, tudo isso fica acumulado aqui no plexo. Portanto, se ele estiver desequilibrado, você tem alguma emoção que você não processou. Sabe aquela pessoa que te humilhou, que você se sentiu humilhada, que você se sentiu chateado, mas você não engoliu aquilo? Pois é, ele fica aqui no plexo. Então, quando ele está em desequilíbrio, significa que alguma coisa não está bem resolvida para você. O nosso chakra de número 4, ele é o mais importante do nosso corpo. Por quê? Ele fica bem aqui no centro do nosso peito. E é ele que faz a ligação com o nosso mundo superior e com o nosso mundo inferior. É esse chakra que liga a matéria e a nossa espiritualidade. É como se fosse a conexão entre o céu e a terra aqui no nosso corpo. Então, esse chakra aqui, ele é responsável pela nossa sensação, pelas nossas emoções. Imagina que você está muito magoado, ressentido, triste. Esse cara aqui fica travado. Esse chakra aqui, quem não passou por isso? Sabe aquela coisa? Cala a boca, fica quieto. Você fala demais, se coloca no seu lugar. Então, é esse cara aqui, ó. Esse cara é o nosso chakra laríngeo. Ele é responsável pela nossa expressão. Ele é responsável pela maneira que nós nos colocamos no mundo. Então, se você se sente meio submisso, se você é uma pessoa que você tá em um lugar que você não consegue colocar a sua opinião, que você sente aquele nó na garganta travado, então esse chakra provavelmente está em desequilíbrio. O sexto chakra, esse aqui a maioria das pessoas vão, acho que se identificar do outro lado. Ele fica localizado aqui, bem nessa região, e ele é responsável pelos nossos pensamentos. Então, se você está passando por algum processo onde os seus pensamentos estão totalmente tumultuados, onde os seus pensamentos estão desequilibrados, confusos, aquele lugar que você fala, meu Deus, eu me sinto tão perdido, tão desequilibrado, tão difícil de controlar a minha mente, esse cara aqui pode estar em desequilíbrio. E por último, é o nosso chakra coronário. O nosso chakra coronário, ele não é um chakra que ele fica em desequilíbrio. Olha que fantástica essa informação, hein? Guarda isso para você. Ele ou está aberto, porque ele tem o formato de uma lótus aberta, então ou ele está aberto, conectado com a divindade, ou ele está fechado. E toda vez que ele está fechado, você não consegue muitas vezes se conectar nem com você mesmo. Então imagina aquele lugar que você fala, eu não me entendo. Eu não consigo me entender. Sabe por quê? Porque esse cara aqui está fechado e você não consegue se conectar nem com você mesmo. E isso acaba atrapalhando o seu dia. O maravilhoso dessa técnica é que você pode aplicar essa técnica todos os dias. Então vamos imaginar que hoje eu vou alinhar todos esses chakras, eu vou ficar com tudo alinhadinho e o João também. Amanhã o João lá na casa dele e eu aqui vou alinhar novamente. Se der algum chakra desequilibrado, eu tenho apenas 24 horas de análise. Porque se eu alinhei agora e amanhã, depois de 24 horas, está desequilibrado, então eu tenho apenas 24 horas para analisar o que aconteceu no meu dia, em que área da minha vida, para poder desequilibrar. Então fica muito, muito mais fácil de você aprender a limpar as energias e a não sujar mais. E quando você aprende a limpar e não sujar novamente, você começa a manter a sua energia mais elevada. E a realização dos seus sonhos acontece em uma energia vibracional muito mais alta, ao invés da baixinha dos assuntos mal resolvidos, certo? Me falem aí se vocês têm alguma dúvida até agora, que eu vou explicar para vocês as cores, ó. Chakra básico, vermelho, sexual, laranja, plexo solar, amarelo, cardíaco, verde, laríngeo, azul mais claro, sexto frontal é uma cor índigo, é uma cor mais ou menos assim, ele vai representar um azul marinho, e o sétimo coronário, ele tem uma cor violeta, uma cor de uva, tá bom? Então agora nós vamos preparar isso aí. E aí, vocês estão prontos? Alguma dúvida aí na casa de vocês, no processinho de vocês? Paty, toda vez que eu for fazer o alinhamento energético,
eu preciso pintar a minha mão, eu preciso colocar as cores. Não, você não precisa fazer isso, tá? As cores, o que acontece? Todo chakra, ele tem um tom perfeito, ele tem um tom vibracional perfeito, ele tem uma cor natural. O chakra, ele tem características que o mantém em equilíbrio. E a cor deles é uma delas. Quando o chakra não está equilibrado, às vezes ele fica até cinza, de tão desequilibrado, de tão nocivo que fica o campo áurico. Então, é um fator. Para quem tem um dom chamado clarevidência, a clarevidência, ela permite que a pessoa tenha uma visibilidade plena e completa do mundo físico e material e do mundo espiritual. Então, essas pessoas que possuem esses dons, eles conseguem ver o campo áurico com perfeita nitidez. E o chakra, ele se reflete claramente no nosso campo áurico também. Então, é possível visualizar a cor. Existem chakras que estão tão desequilibrados, a pessoa está vivendo no mesmo desequilíbrio, num ciclo repetitivo tão grande, que a cor do chakra muda muito, 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 muito. E eles não ficam no seu tom perfeito e natural. O João tá quase pronto, minha gente. E aí, vocês separaram tinta para brincar na casa de vocês? Alguma dúvida? Vão colocando aí se vocês têm dúvida. Pronto. Você vai ficar com pintinhas. Tati, sempre os chakras ficam no mesmo local? Sempre, tá? Esse alinhamento energético na palma da mão, ele sempre vai ser no mesmo local, tá? Depois, quando terminar a nossa live, eu vou colocar uma publicação que vocês vão poder tirar um print dessa foto para vocês poderem se conectar, tá bom? Ele vai ser sempre, sempre, sempre no mesmo local. Mostra para eles. Ó, nossas mãos já estão prontas. Por que a minha mão e a do João foi pintada a mão esquerda? Porque ambos somos destros, tá? Então, o pêndulo, ele funciona na mão direita e na mão esquerda? Funciona. Só que se você é destro, você vai ver que no momento da programação, ele funciona com muito mais precisão para você. Se você for utilizar o pêndulo com a mão esquerda, você vai ver que às vezes ele vai demorar um pouquinho, ó, para fazer o direcionamento. Ele não consegue calibrar, porque não é a sua mão de força, tá bom? Então, agora que nós já estamos com a nossa mão mais do que preparada, ó, se você tiver um tempinho, faça na sua casa com os seus filhos, que você vai ver que é muito divertido. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso pêndulo bem assim, bem na pontinha. E nós vamos soltando a cordinha bem devagar. Por que nós vamos soltando bem devagar? Até o pêndulo começar a mexer. Ó, o meu começou a mexer. No momento que o pêndulo começa a mexer, esse é o meu ponto. O que significa esse tal ponto? Significa que o meu ponto zero, o meu ponto neutro, o meu ponto de equilíbrio é esse aqui, tá? Ó. Quanto mais você estiver no seu ponto neutro de equilíbrio, mais fácil vai ser calibrar o seu pêndulo, tá bom? Então, vamos lá novamente, ó. Você vai pegar o seu pêndulo e você vai soltando bem devagarzinho, até que ele comece a mexer. Quando ele começar a mexer, mesmo que for um pouquinho tímido, mais devagar, esse é o seu ponto, tá bom? Paty, se você só precisa disso aqui de cordinha, o que você faz com o restante? Alguns pêndulos vêm com essa bolinha aqui, ó, tá vendo? Você pode tirar essa bolinha e colocar ela aqui, onde é o suficiente para você, e você pode descartar todo esse restante.
Pêndulo que não é pêndulo de demonstração, que são meus pêndulos de trabalho, todos eles não têm essa cordinha aqui, tá? Todos eles têm essa altura aqui, eu já seguro na bolinha para poder facilitar o meu processo. Os pêndulos de madeira que eu sugeri realizar a compra, ó, ele tem uma cordinha muito maior. Então, ó, no caso do João, ele começou a funcionar aqui para ele, tá vendo, ó? Ó por que tá mais lento para mim? Porque isso aqui é muita corda para o meu trabalho, ó. A minha medida é essa aqui, ó. Para todos os pêndulos, tá bom? Quanto mais você tiver no seu ponto zero, mais ele corresponde à sua energia. Então, ó, o João, ó, o dele deu esse aqui. Tá vendo, ó? Para mim ele já fica bem mais devagar. E isso não tem a ver com certo, errado, bom e mal. Tem a ver com o seu ponto de energia. Esse aqui, se vocês quiserem, eu sugeri pêndulos de madeira para criança. Primeiro, ó, não tem ponta, não machuca. Se ele cair, ele não quebra. Então, o que que vai acontecer? Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, corta, faz o nozinho e queima a ponta. Então, vocês não precisam ficar com essa cordinha sobressalente, tá bom? Isso aqui não interfere em absolutamente a condição do pêndulo. Então, me falem aí se vocês conseguiram encontrar o ponto zero de vocês, para quem está ao vivo comigo. Então, vamos lá, ó. Eu só vou soltando o pêndulo bem devagarzinho. E no momento que ele começa a mexer, eu encontrei o meu ponto. Ó, vocês viram a quantidade de corda que eu tinha para fazer a demonstração com o pêndulo do João? Como ele estava lento na minha mão, no dele não está, ó. No dele tá como o meu, ó. Percebem a velocidade? Por quê? Porque o meu ponto de conexão, o meu ponto neutro é diferente do dele. Então, para ele, vai funcionar bem rapidinho, percebe? Então, é sobre isso, ó. Quanto mais você estiver alinhado, conectado com o seu ponto, não tem certo ou errado. Existem pessoas que vão utilizar a corda inteira. Tá tudo bem também, tá? Me falem aí se quem tá em casa conseguiu encontrar o seu pontinho. Certo? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos programar este pêndulo. Esse pêndulo, ele só vai ter duas programações, sim e não. Ele não vai ter uma programação de neutro. Então, nós vamos colocar a mão direita acima da mão esquerda e nós vamos falar sim, sentido horário, sim, sentido horário, sim, sentido horário, sim, sentido horário. Pode falar. Sim, sentido horário, sim, sentido horário. Sim, sentido horário, sim, sentido horário. Sim, sentido horário, sentido horário. Isso. Abaixa ele. Pode pôr mais pra cá, pra você ficar mais confortável. Isso. Sim, sentido horário, sim, sentido horário, sim, sentido horário. Ó, sentido horário, o sentido que o reloginho gira, tá bom? Ó, sim, sentido horário, sim, sentido horário. Ele fez a programação, depois a gente testa, ó. Sim, sim, sim. Se você falar sim na sua casa e o seu pêndulo girar no sentido horário, ele está calibrado. Não tem tempo, tá, gente? Cada um vai ter um tempo. Se o seu não estiver calibradinho, continua. Sim, sentido horário, sim, sentido horário. Ó, o nosso já tá girando. Agora, ó, vou fazer o teste aqui pra vocês. Vou parar o meu pêndulo e vou falar a palavra sim. Tá? É isso que ele precisa fazer na casa de vocês também. Certo? Agora, para o seu. Isso, estica um pouquinho a mão e fala a palavra sim aqui em cima. Sim. Isso, pode ser mais aqui, ó. Sim. Você calibrou o seu pêndulo, costumeiramente ele gira para esse lado, quando você usa? Sim. Tá. Ponto. Sim, 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 sim. Tá vendo, ó? Os dois no sentido horário, tá? Então, ó, eu disse sim, tá? Prontinho, ó. É isso aí. Agora, nós vamos calibrar o não. O não, nós vamos colocar o pêndulo também em cima da mão. Se você é destro,
mão direita no pêndulo, mão esquerda aos chakras. Se você é canhoto, pêndulo na mão esquerda, chakras na mão direita, tá bom? Utilize a sua mão de força, que você vai ter mais facilidade. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Não para frente, para trás, não para frente, para trás, não para frente, para trás, não para frente, para trás. E não também pode ser polado, ó. Não, ó. De um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, tá? Então, ele pode ser ou na horizontal, ou na vertical, como ficar melhor para você, ó. Vertical, horizontal, tá? Então, só pra gente definir aqui, sim, ele vai girar para você, tá? Para você não ter dúvida na posição do seu pêndulo. E não, ele vai ficar ou para frente, para trás, ou de um lado para o outro, certo? Então, ó, o do João já tá, ó, tá vendo? Isso aqui vai representar o não, tá? Então, fica muito mais fácil da gente identificar, ó, principalmente para criança. Às vezes ela não vai conseguir identificar sentido horário para sim, anti-horário para não, para frente, para trás, neutro, é muitas combinações. Então, a nossa programação é sim, sentido horário, sim, sentido horário, sim, sentido horário, sim, sentido horário. Parei o meu pêndulo, eu vou falar apenas a palavra sim. Ó, ele girou, perfeito, ó, meu e do João, tá? Aí eu vou parar o meu pêndulo. E eu vou colocar assim, ó, não para frente, para trás, não para frente, para trás, não de um lado para o outro. Então, o não, ele pode ir ou para frente, para trás, ou de um lado para o outro. Certo? Aí você para o seu pêndulo e fala a palavra não. Pronto. Certo? Me falem aí, vocês que estão ao vivo conosco em casa, se vocês conseguiram programar o pêndulo de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Me escrevam aí se vocês têm alguma dúvida. Ó, sim e o não. Tá? Para ficar bem claro. Então, recapitulando, chakra básico, ó, vou mostrar aqui pela mão do João. Chakra básico fica aqui embaixo. Chakra sexual, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Ai, Paty, mas eles não são na ordem. Energia não é sobre ordem, energia é sobre equilíbrio e harmonia, tá bom? Então, aqui na nossa mão nós temos um mapa, então é esse dedo que conecta com o nosso chakra laríngeo, é este dedo que conecta ao nosso coração e ao cardíaco, esse aqui que conecta aos nossos pensamentos, ao nosso sol central, ao nosso chakra sexual, coronário e básico, tá? Então, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Essa imagem depois nós vamos disponibilizar para vocês, certo? Alguma dúvida? Então, agora, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos lá no chakra básico. Paty, mas por que eu tenho que começar do chakra básico? Por que eu preciso começar do chakra número 1 para fazer o alinhamento? Porque quando o seu chakra básico, ele está desalinhado e você alinha, você começa com ele, a energia começa a subir pelo seu corpo. O chakra básico, o alinhamento dele, não começa aonde ele está. Ele começa na sola dos nossos pés, se conectando com a energia que vem do núcleo da Terra. Portanto, se esse chakra não estiver alinhado, ele não tem força para mandar energia para cima. Então, por isso que nós vamos iniciar por ele. Porque se ele estiver desalinhado, a energia já começa a subir. Então, quando ele está desalinhado, ele não tem fôlego. Aquela pessoa que está... Ele faz uma força e ele não sobe. E é por isso que muitas vezes vai desequilibrando todos os outros. A partir do momento que ele está totalmente equilibrado, a energia sobe, tá bom?
Então, como que nós vamos fazer? Ó, chakra básico, nós vamos vir aqui e perguntar: esse chakra está alinhado, sim ou não? Ó, o meu e do João está. Certo? Ó, girou no sentido horário, está calibrado, tá? Ele girou. Se você fizer como eu e o João nós fizemos aqui, ó, de colocar os números ou pintar, você pode falar esse chakra, tá? Tá aqui, ó. Esse chakra está alinhado, sim ou não? Agora, se você não for colocar os números, aí você vai mencionar: o chakra básico está alinhado, sim ou não? Girou no sentido horário, ele está, certo? Nós vamos para o de número 2. Ó, o chakra sexual, ó, se você tiver na dúvida, para ele primeiro e coloca aqui, ó. Ele está alinhado, sim ou não? Nossa, a gente tá demais, né? A gente tá bem alinhadinho, você viu? Ó, girou, certo? Agora nós vamos para o nosso chakra 3, ó. Aqui. Vamos colocar aqui, ó. Na dúvida, pode encostar o pêndulo no seu dedo. Aqui, ó. Pode parar ele. E aí você pergunta: esse chakra está alinhado, sim ou não? O plexo solar está alinhado, sim ou não? Ó, girou no sentido horário. Eu já posso parar e ir para o próximo, tá? Meu chakra cardíaco está alinhado? Certo. Meu chakra laríngeo está alinhado? Chakra frontal. E por último, o chakra coronário. Está alinhado, sim ou não? Nossa, mas gente, tá demais, hein? É verdade. Você viu? Não deu nenhum, ó. Mas vamos supor que o seu deu desequilibrado. Ele fez esse movimento aqui, certo? Vamos supor que foi o básico. Então, o meu chakra... Eu vou forçar aqui para vocês verem, tá bom, ó? Tá alinhado, sim ou não? Ó, ele fez esse movimento ou ele fez esse movimento. Ele não está alinhado, tudo bem? Então, você vai colocar... Depois eu vou passar para vocês essas frases também, tá? Não se preocupem. Vai colocar aqui paradinho em cima do chakra e vai dizer: é comandado aqui agora que esse chakra retorne ao tom perfeito, à sua cor natural, à sua essência divina. E você vai deixar ele ficar girando pelo tempo que ele quiser. Deixa ele girar, girar. Cada giro do pêndulo não é apenas uma voltinha, é uma onda eletromagnética que está sendo girada para trocar a frequência vibracional daquele centro de energia do seu corpo. Nós somos frequenciais. Então, quando o chakra do seu corpo está desalinhado, a onda eletromagnética dele não está no alinhamento perfeito. Então, é como se nós trocássemos a estação de rádio. Então, imagina assim, que o seu chakra, ele está na frequência da tristeza. Nós vamos lá e trocamos a estação de rádio para ele ficar na estação da alegria. Então, você vai deixar ele girando pelo tempo que ele quiser. Paty, como eu sei que ele parou? Ele para de girar e ele muda de direção. Quando ele fizer exatamente esse movimento, você vai voltar, parar o seu pêndulo, respira e pergunta: meu chakra básico está alinhado, sim ou não? Certo? Então, vamos lá. Pode fazer de novo, João. Vamos começar do chakra básico para eles poderem ver. Pode colocar um pouquinho mais para cá. Isso, vamos lá. Aí você pergunta se tá alinhado sim ou não. O chakra básico tá alinhado, sim ou não? Ó, tá vendo a direção do pêndulo dele? Tá alinhadinho. Deu que já tá alinhado, não precisa esperar o pêndulo parar. Você pode encostar na sua própria pele, tá? E ir para o próximo. O chakra sexual. O chakra sexual tá alinhado, sim ou não?
Ó, já tá alinhadinho dele, tá bom? Vamos para o próximo. O chakra Plexo solar. plexo solar tá alinhado, sim ou não? Vamos para o cardíaco. O chakra cardíaco tá alinhado, sim ou não? Isso. O chakra Laríngeo. tá alinhado, sim ou não? Frontal. O chakra frontal tá alinhado, sim ou não? Isso. O chakra... Pode encostar ele na sua mão para ele ficar paradinho. Coronário. O chakra coronário tá alinhado, sim ou não? Perfeito. Quando eu faço a detecção, então primeiro eu vou detectar, esse chakra tá alinhado, sim ou não? Sim. Esse chakra tá alinhado? Ó, vamos supor, não, tá? Perfeito. Aí eu reservo, ó. Esse chakra tá alinhado? Esse chakra tá alinhado? Não, ó. Esse chakra tá alinhado? Esse chakra tá alinhado? O coronário tá alinhado? Então, ó, aqui nessa detecção saiu o sexual e o cardíaco, tá? Então, eu vou lá, ó, é comandado aqui agora que o chakra sexual retorne ao tom perfeito, a sua cor natural e a sua essência divina. E deixo ele lá, ó, girando pelo tempo que ele quiser. Ah, Paty, mas eu fiz o alinhamento energético desse chakra, desalinhou outro. Isso pode acontecer? Pode sim. Por quê? Porque significa que a energia não estava subindo quando o chakra é muito baixo. Então, às vezes você alinha o chakra básico, a energia sobe e ele revela se ele está desequilibrado ou não e está tudo bem. É por isso que eu vou mostrar para vocês, ó. Esse e esse estava desequilibrado, certo? Então, vem aqui, ó, é comandado aqui agora que o chakra cardíaco retorne ao seu tom perfeito, a sua cor natural e a sua essência divina. Grato, está feito. E deixo lá. Ó, parou. Eu volto do início, ó. Está alinhado chakra básico, chakra sexual, plexo, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Vamos supor que nessa medição o coronário desalinhou. Ai, Paty, mas eu alinhei todos, esse aqui desalinhou? Não, esse aqui ele não foi desalinhado. Ele já estava desalinhado, mas não tinha chego energia suficiente para revelar o desequilíbrio ou a desarmonia. Então, você vai lá, é comandado aqui agora que seja alinhado o meu chakra coronário, que ele volte ao tom perfeito, a cor natural, a essência divina. Grato, está feito. O comando é o mesmo para os 7 chakras. O que muda é que você vai mencionar o chakra que não está alinhado, certo? Quando nós formos postar as fotinhos, eu vou colocar para vocês. Deixa eu só ver aqui. Eu vou colocar para vocês o significado de cada chakra, de cada cor e o comando, tá bom? Para vocês poderem anotar. Agora me fala de vocês que estão em casa aqui. Quem já conseguiu fazer o alinhamento, quem conseguiu programar o pêndulo, você tem alguma dúvida na programação do pêndulo? Me fala se você tem alguma dúvida. Nós estamos dando um oizinho para o pessoal aqui que entrou, que está ao vivo conosco. Então, vamos lá. Relembrando, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o meu pêndulo bem na pontinha, tá? Ah, mas o meu pêndulo não é igual ao seu, Paty, não é de cristal, o meu pêndulo é de metal, meu pêndulo é de cobre, meu pêndulo é de madeira. O sistema é o mesmo, tá bom? Qualquer coisa que tenha um peso conectado a uma cordinha pode ser um pêndulo, tá? Tudo alinhado por aqui, maravilhoso! Gosto disso. Todo mundo alinhadinho,
Olha que coisa mais boa. Então, recapitulando, eu seguro o meu pêndulo aqui. Ó, o meu pêndulo é totalmente diferente do João, ó. E a mesma coisa, ó. Nós vamos soltando. Ó, ele fica parado até. Quando ele começar a mexer, é o seu ponto. Ó. Quando você... Ah, Paty, como que eu sei que eu não tô no seu ponto, ó? É bem simples, ó. Segura o pêndulo com mais corda. Ó a diferença. Tá? Então, quando você solta e ele começa a mexer, ó. Tá vendo a velocidade? Essa velocidade é a conexão que ele está, ó. Ó o do João. Solta mais corda para eles verem, ó. Pode usar tudo, ó. Para eles verem a diferença de como o pêndulo fica. Tá vendo como o pêndulo fica um pouco mais devagar? Ó. Por que isso? Porque o seu ponto zero, o teu ponto de neutralidade não é esse. Então, nós vamos soltando aqui. Só vai escorregando, ó. Pronto. Ó. Começou a mexer, é o seu pontinho, tá? Você na sua casa, se não quiser perder, depois você só coloca um clips aqui, ó. Só pra você medir, tá bom? Pra você saber. O meu pêndulo, eu posso usar o pêndulo que for, a marca que for, o modelo que for, o material que for. Eu preciso exatamente desse conteúdo aqui, ó. Eu preciso dessa quantidade de corda, tá? Nem mais e nem menos. Certo? Então, recapitulando a programação, sim, sentido horário, sim, sentido horário, sim, sentido horário, sim, sentido horário, ó. Meu e do João, percebem? Tá nítido aí pra vocês? Estão me ouvindo bem? Eu vou parar o meu pêndulo e eu vou dizer, ó, não pra frente, pra trás, não pra frente, pra trás, não pra frente, pra trás, ou de um lado pro outro, tá bom? É ou não. Como que eu sei que ele tá programado? Ao invés de eu dar um comando, eu falo a palavra sim. Sim, sim, sim. Aí eu paro ele, pra ele ficar totalmente neutro, e eu falo a palavra não. Olha, gente, como os pêndulos daqui de casa, ó, tudo obediente. Olha que coisa mais linda. Certo? Perfeito. Paty, com que frequência que eu posso fazer esse alinhamento energético em mim mesmo? Você pode fazer todos os dias. Chegou do seu trabalho, teve um dia complexo, teve um dia difícil, faça. Seus filhos estão brigando muito, ensina eles a fazerem, ó. Puxa assim, isso, ó. Ensina eles a fazerem, deixa eles fazerem uma vez por dia. Às vezes as crianças estão um pouco tumultuadas, em que sentido? Conflitos, ciúmes. Uma vez por dia, foi lá, antes de dormir, prontinho, alinha. Um outro movimento, crianças que têm muita dificuldade de dormir, às vezes a energia delas tá muito agitada, tá muito naquele fluxo e ela não consegue lidar sozinha com aquela energia, ela não consegue extravasar aquela energia. Faz o alinhamento energético e vocês vão perceber grandes diferenças. O que que muda ter os 7 principais chakras alinhados? A sua vibração. Vamos imaginar que o sonho da sua vida agora, fecha seus olhos, respira fundo. Imagina alguma coisa que você quer muito na sua vida. Quando você consegue imaginar aquilo que você quer muito na sua vida, percebe o que que você sente? Ai, eu me sinto alegre, eu me sinto satisfeita, eu me sinto feliz. Percebe a energia que você sente com o seu desejo realizado. O que que você sentiu? Eu senti que eu tava andando de bicicleta, super feliz. Super feliz, ó, super feliz. Se você tem algum desses chakras
em desequilíbrio, você não está nessa frequência da felicidade e nem na frequência da alegria e satisfação que eu trouxe para vocês. Então, quanto mais alinhada eu estiver, melhor a minha energia será e mais rápido os meus desejos serão realizados. Então, nós somos pura frequência, nós somos um corpo que dentro do nosso corpo existe uma alma e um espírito. Então, o centro de energia é a nossa parte do sentir. Então, quando ela não está alinhada, alguma coisa na nossa vida começa a dar errado, começa a tropeçar, começa a não dar certo. E não porque nós somos azarados, e não porque nós estamos predestinados a viver uma vida horrorosa, mas porque nós não estamos em equilíbrio do lado de dentro. E o universo, a única forma que ele tem para explicar e mostrar para nós que alguma coisa está errada do lado de dentro é trazendo coisas erradas do lado de fora. Quando você corrige o seu interior, quando você faz os alinhamentos, quando você faz uma reforma, parece que tudo começa a dar certo, tudo começa a dar certo, tudo começa a dar certo. É porque você teve sorte? Não, é porque você está em equilíbrio e isso muda tudo na sua vida, certo? Então vamos lá, vamos fazer só mais uma vez para vocês entenderem, para tirar as dúvidas, só para a gente recapitular. Aqui é o chakra básico na cor vermelha. Eu posso perguntar de duas formas. Esse chakra está equilibrado? Sim ou não? Ó, já tá funcionando lá, certo? Ou eu posso falar o nome do chakra. O chakra básico está alinhado. Eu posso parar ele e vou para o próximo. O chakra plexo solar está alinhado. Sexual. A gente já tá confundindo os nomes. A gente não, né, João? Eu tô falando, né? Aqui, ó. Está alinhado, ó, plexo, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. O comando de alinhamento sempre vai ser o mesmo, tá? É comandado aqui agora que o chakra básico, daí você vai usar o nome do chakra, retorne ao tom perfeito, a cor natural, a sua essência divina, grata está feito. E aí você vai deixar ele girando, girando, girando até ele parar. Paty, por que você fala é comandado aqui agora que ele retorna ao tom perfeito, a cor natural e a sua essência divina? Porque nós somos em frequência. Se ele não está no tom perfeito, ele não está na frequência de alinhamento dele. Se ele não está vibrando na sua cor natural, que isso aqui também tem a ver com uma outra técnica chamada cromoterapia, ele não vai estar vibrando na cor natural dele, portanto, ele não vai estar exercendo a função que aquela cor precisa para aquele chakra. E por que retornar à essência divina? Porque quando ele retorna a sua essência de perfeição, ao seu funcionamento perfeito, ele está totalmente equilibrado. Nós também, quando eu retorno à minha essência divina, qual que é a sua essência divina? Ser rico, próspero, feliz, abençoado. Nós viemos para essa realidade e às vezes as coisas começam a não dar muito certo por conta das nossas frequências, mas não quer dizer que esse seja o nosso propósito de vida, certo? Quem está ao vivo aqui comigo, me informa se vocês têm alguma dúvida, alguma questão. Se todo mundo conseguiu fazer. Está todo mundo alinhadinho aí? Tá todo mundo totalmente alinhadinho? O João tá, né, João? Tô. Tudo certo, maravilhoso. Então, meus amores, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje é esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar um direct para mim. E nós vamos deixar a fotinho para vocês terem bem certinho, tá? O comando, as cores. Gostou? Gostei. Foi tranquilo? Foi. Então, vamos dar um tchau pro pessoal. Um lindo domingo para vocês. Obrigada pela participação e até a próxima. Tchau!